Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopeira Villanueva. Desde já eu agradeço as inúmeras doações que eu recebo e continuo me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito do que está acontecendo no STF, que por alcunha de um certo ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, eles querem a revelia do Congresso Nacional, a revelia da maior parte dos brasileiros, legalizar, descriminalizar o aborto. Qual é a reflexão que nós podemos extrair disso? Primeiro que isso, lamentavelmente, é uma tendência mundial. Ou seja, dentro das democracias liberais, se quer relativizar o direito à vida. Ou seja, a vida não tem mais um componente de sacralidade, dependendo de certos grupos de pressão, dependendo da prevalência ou da pressão de certas ideologias ou de certos tipos políticos e ideológicos. A sociedade liberal se permite a esse tipo de subversão na ordem dos valores. E nós temos que entender que talvez isso seja a própria essência da democracia liberal. Porque a democracia liberal, pela sua natureza, é uma instituição que reduz a dimensão da política ao mero voluntarismo. No afã de negar que existe um universo sobrenatural e ao mesmo tempo um universo da lei natural, só resta a convenção social e a vontade política de quem tem mais pressão de impor certos postulados conforme certos conchavos políticos, conforme certos graus de influência, etc. Um aspecto que nós percebemos hoje, não somente da democracia liberal, mas mesmo da civilização do Ocidente, é que no afã da revolta contra o universo do sobrenatural, ou seja, houve a negação de Deus na vida pública, e se nós podemos deduzir o que é a democracia liberal tem como ideologia o ateísmo. E não somente o ateísmo, o não reconhecimento de valores que estejam fora da alçada da vontade humana. E partindo dessa pressuposição, se tudo é voluntarismo, não somente se limita a uma revolta contra Deus, mas também a revolta contra a própria natureza. Existe uma coisa muito interessante que, quando dentro do processo do liberalismo, da história do liberalismo, da democracia liberal ou da ascensão do liberalismo nos séculos 18 e 19, quando a Revolução Liberal tenta expulsar a igreja da sociedade, e nós temos que entender que expulsar a igreja é expulsar fundamentalmente o que servia de princípio de ordem, não somente no sentido espiritual, mas mesmo na ordem civil, na ordem política da civilização da Europa e de boa parte do Ocidente. Na verdade, nós observamos que o liberalismo se utiliza de uma retórica naturalista para combater aquilo que fundamenta a ordem natural. Mas agora nós temos uma outra rebelião, a rebelião contra a própria ordem natural. E isso se revela não somente na relativização do direito à vida, como também na relativização da família, na relativização da sexualidade. Ou seja, uma pessoa pode ser presa por chamar um homem de homem. Justamente porque aquele homem se considera mulher, porque dentro da subjetividade dele, a subjetividade dele suplanta a própria ordem natural das coisas. Então nós temos aqui uma rebelião contra a ordem em todos os seus aspectos da vida social. E o que é pior, essa rebelião contra a ordem se manifesta não somente de uma maneira política, como também de uma maneira jurídica, a partir do caso do ativismo do Supremo Tribunal Federal. Esse ativismo que, por exemplo, se tornou um ativismo legislador. E não somente legislador, mas também quebrando todos os paradigmas do direito. Vejam, por exemplo, o fato de equiparar transfobia a racismo. Qual é o problema do Supremo Tribunal Federal fazer esse tipo de associação analógica? É simplesmente quebrar o princípio do direito penal, que coloca de uma forma estrita que não há pena sem lei que o estabeleça. O princípio da reserva legal do direito penal foi simplesmente destruído, porque eles ampliaram o poder do Estado a partir de uma analogia, e nós sabemos que dentro do princípio do direito penal, essas analogias são proibidas.
justamente para salvaguardar o cidadão dos abusos do poder do Estado. Então vejam que se você chamar um homem de homem, e esse homem se sentir ofendido porque ele se acha uma mulher, você pode ir para a cadeia. Crime inafiançável, baseado num pré-julgamento estritamente subjetivo, de ofensa, entre outras coisas. E aqui nós temos a relativização do direito à vida. Porque qual é o fundamento dessa relativização? É o fato de que a relativização do direito da vida significa também uma dessacralização do direito. Nós temos que entender que a sacralidade e o direito eles estão muito mais entrelaçados do que a gente imagina. Porque quando nós colocamos a questão do sacro, nós colocamos daquele elemento que nós consideramos inalienável, imprescritível, aquilo que é intocado e que deve ser protegido. E o direito na modernidade não tem princípio, não tem fundamento. Ou melhor, o fundamento é volátil. O fundamento não é mais a ordem sobrenatural, não é mais o natural, mas sim o voluntarismo puro e simples, que se redunda basicamente numa persuasão violenta de certos grupos. Na verdade, não há nem mesmo mais persuasão, mas simplesmente intimidação e imposição. Simples assim. Eu gostaria, inclusive, de fazer um react de um vídeo de mais ou menos 6 anos atrás do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, analisando quais são as conclusões pelas quais ele justifica a legalização do aborto. E aqui nós podemos tecer os seguintes comentários. Espero que não sofra nenhuma perseguição do Supremo. Eu não vou fazer nenhum comentário que seja criminoso ou coisa parecida. Eu acho que como uma figura pública ele pode ser questionado nos seus postulados, como também a dona Rosa Weber, que quer sair deixando um legado que, no meu entender, terrível, que é a legalização do aborto. Mas, em suma, vamos analisar os seguintes comentários. Nenhum país desenvolvido do mundo, nenhum, criminaliza o aborto. O aborto é uma coisa indesejável. O Estado deve se empenhar para evitar que ele aconteça. O Estado deve se empenhar para dar contraceptivos para as mulheres, dar educação sexual e amparar a mulher que deseja ter filho. Veja aqui dois aspectos que, no meu entender, são bastante contraditórios e mostram uma certa confusão argumentativa do magistrado. Primeiro, ele fala que nenhum país desenvolvido criminaliza o aborto. Aí eu pergunto para você uma coisa: desde quando o fato de um país ser desenvolvido seja critério para alguma coisa do ponto de vista moral? É o fato de ser rico? É o fato de ter uma boa qualidade de vida? Isso não quer dizer absolutamente nada, porque o juízo aqui não é quantitativo, é um juízo moral. Países desenvolvidos podem ter regras iníquas, tanto quanto países pobres podem ter regras justas. Aqui não se considera o conceito da justiça, mas tão somente uma visão falaciosa, né? uma visão errada, uma visão completamente tendenciosa, de afirmar que nós temos que imitar os países desenvolvidos em tudo porque eles são ricos, e logo se eles são ricos, então tudo que eles fazem são necessariamente ilícitos. Isso não quer dizer absolutamente nada. Eu poderia usar um contra-argumento com relação ao douto magistrado, não acho que ele seja douto assim, mas tudo bem, que nos anos 30, por exemplo, vários países ricos se utilizaram de uma prática que hoje nós condenamos até mesmo como demoníaca, que é a eugenia racial. Nos Estados Unidos, nos anos 20 e 30, você tem leis segregacionistas, racistas, em que evitava a mistura entre negros e brancos, por exemplo. Ou então, poderíamos pegar um dos países mais desenvolvidos da Europa e, quiçá, do mundo, que era a Alemanha, nos anos 30. Ninguém vai dizer que a Alemanha de Hitler fosse um país subdesenvolvido, muito pelo contrário. A Alemanha nacional-socialista era um país extremamente desenvolvido. Era um país que tinha um padrão de vida melhor do que o Brasil, melhor do que muitos países, por assim dizer, atrasados ou subdesenvolvidos. Mas nem por isso, em nome de uma certa prosperidade econômica ou de um certo destaque do ponto de vista desses países, nós vamos justificar, por exemplo, o programa de eutanásia que houve na Alemanha, ou então Auschwitz, ou então campos de concentração.
Então vejam que essa lógica me parece completamente tendenciosa. Por outro lado, o senhor Barroso tenta amenizar a questão do aborto, dizendo que ninguém quer o aborto, ninguém deseja o aborto e o Estado tem que dar suporte para evitar o aborto, etc. Só que ele está propondo justamente o contrário, porque se ele coloca a descriminalização do aborto, então ele está dando, dentro do ponto de vista legal jurídico, certos incentivos para que esse tipo de ato seja praticado. E vamos mais além. Se há legalização do aborto, logo também há a instrumentalização do Estado para que essa prática seja realizada. O que eles chamam eufemisticamente de interrupção da gravidez. Então vejam que a fala dele em duas situações tem contradições lógicas bizarras, tem contradições lógicas incongruentes, tem contradições lógicas visíveis. Primeiro, ele fala sobre a questão, como se fosse um modelo, uma vitrine, a descriminalização da prática do aborto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ele coloca é o fato de que ninguém deseja o aborto. Ué, mas se ninguém deseja o aborto, então por que você está liberalizando o aborto? Porque no fundo, esse tipo de argumentação que ele coloca é no sentido de amansar a situação, porque ele sabe que ele está tocando num ponto grave, num ponto que é bastante problemático. Vamos lá. Ninguém acha que aborto deva ser estimulado, pelo contrário. Não, mas na prática, quando você legaliza, você está estimulando, porque da feita que existe a descriminalização dessa prática, vai se construir toda uma estrutura para que essa prática seja feita. Então, por exemplo, vai ter clínica de aborto, vai ter o Estado financiando o aborto e assim sucessivamente. Então, senhor ministro, decida. Ou você é contra essa prática, ou você acha que essa prática é moralmente degradante e, portanto, se essa prática viola algum direito, então ela tem que ser restringida, até mesmo combatida, até punida, ou então se libera a coisa e se dá os seguintes estímulos, tanto do ponto de vista jurídico, legal, como também até mesmo estatal, como de fato é o que acontece. Vamos lá. Porém, criminalizar a mulher que não quis, não pôde muitas vezes ter o filho, é uma escolha absurda que, a meu ver, viola a dignidade da mulher. Aqui nós temos um outro problema. Como é que a mulher não pode ter um filho se ela concebeu o filho? Ela pode ter um filho sim, se ela concebeu, então ela pode. E se ela pode, então ela tem obrigações para com a sua maternidade. Aqui ele faz uma inversão de valores no sentido da responsabilidade individual. O filho não é uma coisa, não é um objeto que você possa dispensar conforme o seu capricho. E aqui nós podemos voltar ao que eu estava falando no início sobre o voluntarismo jurídico, pela qual é o raciocínio não somente do senhor Barroso, do ministro Barroso, como também é o raciocínio da própria democracia liberal. Então, se criou ou se convencionou uma ideologia absurda que coloca a maternidade como se fosse algo mal em si, e inclusive ele coloca uma coisa que no meu entender é completamente absurda, como se a maternidade fosse atentatória à dignidade da mulher. Ah, porque ela não pode ter. Como ela não pode ter? Ela não concebeu? Ela não teve relações sexuais e concebeu a criança? Então, se ela concebeu a criança, então claro que ela pode ter. E se ela pode ter, ela também tem obrigações com essa criança. Porque se nós relativizarmos a obrigação que uma mãe tem com seu filho no ventre, então por que essa relativização não pode ser alargada quando essa criança nasce, quando essa criança se desenvolve, etc. Porque quando nós falamos, por exemplo, da fecundação, da concepção e do desenvolvimento da criança no ventre da mãe até ela nascer, acessivamente, nós estamos falando de um mesmo processo de existência. Não existe um processo em que uma fase é não vida e outra é vida. Não, porque um é um nexo causal de outro. A vida é um processo. O que forma o ser humano é um processo dentro do devido tempo. Um dia nós fomos fetos, nós fomos embriões e assim sucessivamente fomos recém-nascidos, fomos crianças, adultos e vamos chegar à velhice até a morte. Então aqui são processos da existência do homem. E não se pode dizer de forma absurda que um nascituro não seja uma vida. E eu posso provar isso de uma forma muito simples.
Se existe todo um processo de desenvolvimento de um ser humano, e nós temos que entender que sim, aquilo é um ser humano em desenvolvimento, que começa a adquirir uma formação dos olhos, da cabeça, e tem uma pulsação, que é um coração, você não pode dizer que aquela entidade é uma figura morta. Porque se ela está morta, ela não desenvolve. Um feto, um embrião que está morto, ele apodrece no ventre da mãe como se fosse um cadáver. Então não se pode dizer que o nascituro é um não ser humano. Ele tem todos os atributos do desenvolvimento do homem. Ele está no ventre de uma mãe. E ele está no ventre de uma mãe porque ele está se desenvolvendo para o seu nascimento. Mas já existe uma vida ali. Já existe uma vida justamente por esse processo de desenvolvimento. Então nós não podemos negar que este indivíduo exista. Porque uma vez você foi esse indivíduo no ventre da sua mãe, todos nós fomos, o Sr. Barroso e assim sucessivamente. Isso é a humanidade. Agora ele coloca um antagonismo entre maternidade e a responsabilidade que a mulher tem com o seu filho. Todos os pais têm responsabilidades e deveres para com seus filhos. Deveres de proteger seus filhos. E não o direito de, entre aspas, interromper a gravidez ou de matar os seus filhos. Isso é uma inversão lógica do direito. Porque o direito pressupõe um bem. E ao mesmo tempo também o direito pressupõe um dever de respeitar um bem alheio. E o bem alheio que está sendo atingido é a vida de outrem. Então é absurdo pressupor que um nascituro fira a dignidade da mulher justamente porque é um processo natural de existência que uma mãe tenha seu filho. A única coisa que pode ferir a dignidade de uma mulher é quando viola realmente algo que seja contrário a algum tipo de bem que se deve preservar nela. A sua integridade física, moral, ética, etc. Um filho não prejudica a integridade física, moral, ética de ninguém. Um filho é um processo natural da existência. É simples assim. Essa antagonização entre mãe e filho, entre uma gestante que tem um filho, é uma bizarrice tal, porque nós estamos colocando o nascituro como se fosse uma figura que não tem o direito de ser protegido. O nascituro não tem direito de ser protegido. Como se ele fosse um não ser humano. Ou como se ele fosse um elemento de descarte da própria mãe. Vamos lá. Sem mencionar que num país como o Brasil, o fato de você criminalizar impede que as mulheres pobres utilizem o serviço público. Aqui ele entra em contradição, porque no discurso inicial ele afirma claramente que não se deve ter incentivos à prática abortiva, mas é justamente o contrário. Tem que haver incentivos para que as mulheres não abortem. Aqui ele já muda o discurso. Ele está dizendo que o Estado pode ser consultado e pode usar de recurso público para praticar abortos. Então, na verdade, há sim um incentivo ao aborto, porque da feita que há uma permissão e uma subvenção da prática abortiva, então você não pode dizer necessariamente que não haja um incentivo em torno disso. Aliás, tem um outro aspecto. Ele coloca da questão das mulheres terem o chamado aborto seguro, esse tipo de mito que se criou. Eles tratam as mulheres como se elas não fossem responsáveis pelos seus atos. Uma mulher que pratica aborto, ela é responsável pelo que ela faz. Ela assume os riscos daquele tipo de prática. E vejam que não existe essa história de aborto seguro. Há inúmeros casos, e não são poucos nos Estados Unidos, nas clínicas de aborto, em que as crianças, através de abortos mal feitos, nascem e os médicos quebram o pescoço da criança. Isso acontece. Então, quer dizer, olha só que lógica louca esse pessoal criou. Dentro do ventre da mãe, que pelo menos presume-se que devia ser o mais protegido, é justamente o contrário, não tem proteção alguma. Se o nascituro está no ventre da mãe, então ele não tem direito à proteção. Agora, se ele sair e o médico matar essa criança, então ele tem proteção. Qual é a lógica que separa um nascituro no ventre e fora do ventre? É o fato de ter nascido? Mas não é a mesma vida? Não é a mesma pessoa? Não é o mesmo indivíduo? Olha só que ponto chega o absurdo voluntarista dentro do direito. Porque ele está afirmando claramente que
Se por um lado não se deve dar incentivos para essa prática, pelo contrário, nós temos que, sei lá, dar anticoncepcional e não sei o que, educação sexual. E olha que eu vou te falar uma coisa, educação sexual não serve para nada. Educação sexual serve para destruir a moral sexual. Depois eu explico isso em outra situação. Mas é basicamente isso. Mas por outro lado, ele fala uma proposição que é contrária à primeira proposição. Por um lado, vamos estimular a mulher a não praticar abortos. Mas por outro lado, vamos dar o auxílio do Estado para abortar. Vai entender. Vamos lá. Para realizarem o procedimento. E, portanto, se automutilam e causam grandes problemas. É mais um fator de discriminação da pobreza no Brasil. Nenhum país, nem Estados Unidos, nem França, nem Alemanha, nem os mais católicos, nem a Itália, nem a Espanha, nem Portugal. Portanto, é um atraso. Aqui ele apela também a um sofisma. Ou seja, países desenvolvidos que praticam tal ato bárbaro são legítimos porque eles são países desenvolvidos. E mesmo no caso de países como Espanha, Portugal, Itália, nós percebemos que a introdução da prática do aborto foi a revelia dessas sociedades. Aqui nós percebemos também um outro traço do movimento pró-aborto, ou seja, um autoritarismo, uma arbitrariedade de uma minoria que se sobrepõe sobre a maioria, subvertendo toda a moralidade social. E entre os quais os ministros do Supremo Tribunal Federal estão agindo dessa maneira, dentro de um ativismo, já que a grande maioria da população é contra o aborto. Vejam que o problema do aborto não é um problema quantitativo, não é um problema de ser uma maioria ou uma minoria. Ela é um problema no âmbito ético, porque nós estamos falando com vidas humanas. E vejam, não é porque uma mulher pobre possa ter o risco de fazer essa prática que necessariamente ela seja lícita. Ou então porque uma mulher rica pode fazer com mais, entre aspas, segurança, dentro desses termos, também isso não torna essa prática lícita. É justamente o contrário. Nós temos que entender que se mulheres que praticam abortos e morrem, nós temos que deduzir a seguinte questão: elas morrem por causa da prática do aborto. Então por que nós vamos legalizar essa prática ao invés de justamente o contrário, reprimir, coibir clínicas de aborto, clínicas clandestinas e até mesmo clínicas que não são clandestinas? Porque nós não usamos da força do Estado para coibir essas práticas justamente pelo risco que representam as mulheres. Então aqui também é uma outra inversão. Por quê? Essas mulheres morreram de quê? Porque elas praticaram abortos. Se elas não praticassem abortos, as crianças teriam nascido, o processo natural de existência teria continuado e elas não estariam mortas. Pelo contrário, estaria viva a mulher e estaria vivo o filho ou a filha. Simples assim. Vamos lá. É uma política pública atrasada e perversa. Ai, meu Deus do céu, eu fico impressionado como é que um sujeito que está defendendo a legalização do assassinato de nascituros, porque não tem outra afirmação. Alguém possa até tentar usar uma novilíngua para criar uma espécie de eufemismo a respeito de uma prática que é visivelmente criminosa, mas eu não sei o que seja atraso. Porque eugenia racial na Alemanha nacional-socialista era considerada a coisa mais avançada da época, e não me conste que isso foi realmente algo bom. Pelo contrário, matou milhões de pessoas. Como também o aborto legalizado nos Estados Unidos sacrificou a vida de 50 milhões de nascituros. Se nós analisarmos por essa lógica, foi um genocídio na população americana, só que silencioso. E detalhe, com uma eficácia até maior do que uma Alemanha nacional-socialista. Sabe por quê? Porque, pelo menos, se nós analisarmos, claro, ambos são sistemas perversos, são sistemas malignos, porque são imorais, né? São desumanos, perversos, etc. Mas veja, a Alemanha nacional-socialista tinha um sistema de centralização, de gerenciamento centralizado em Berlim, por assim dizer, né? De matança generalizada de milhões de pessoas, inclusive os judeus. Mas já no caso da ideologia abortista, há um sistema em que é descentralizado. Basta você vá lá num cantinho lá que é especialista em quê? Em matar nascituro. Pronto. Um sistema de controle de natalidade, um sistema até mesmo de eugenia. Porque muito da ideologia pró-aborto é para diminuir o número de pessoas pobres. Porque, porque essas pessoas pobres não podem sustentar seus filhos, entre outras coisas.
E isso vai afetar justamente quem? A população negra, a população hispânica, como nos Estados Unidos, mais do que a própria população branca. E no Brasil, já que eles acham que é um direito os pobres matarem a sua própria prole. Essa lógica. E aqui entre nós, não tem uma suástica-zinha aí, não? Não tem uma lógica meio nacional-socialista aí, eugênica, subjacente? Sob esse engoldo argumentativo de um direito, de que tudo é atraso e não sei o quê? Atraso de quê? Atraso em relação ao quê? Não quer dizer absolutamente nada. Vamos lá. Respeitado o direito de qualquer pessoa que por motivo religioso seja contrário e se manifeste contrariamente. Esse é um direito. Veja aqui ele apela à questão de que é o seguinte, o direito de não abortar. Não, pera lá. Aqui nós temos uma inversão muito grave. Porque ele está equiparando o desejo de ter filhos ou a faculdade de ter filhos com o, entre aspas, direito de matar. Aqui é uma confusão mental. Olha, sinceramente, às vezes eu tento entender o que o Barroso diz. Porque é uma maluquice tremenda. Não tem cabimento o que ele está falando. E veja que a questão do direito à vida, se ele apela à questão do sentimentalismo religioso, primeiro, eu ouso dizer que todo direito nasce de um fundamento religioso. E a sacralidade da vida humana, de certa forma, tem fundamentação religiosa. Mas vamos partir de uma outra justaposição, ou de uma outra predisposição, dentro de um critério eminentemente racional. Que pelo menos ele, sendo laico, ainda ele pelo menos acredita. Ou seja, que existe um direito à vida essencial a todos os seres humanos. Ainda que ele não explique quais são os fundamentos ou os princípios em torno disso. Ainda que ele possa apelar à Constituição como se fosse, sei lá, a Sagrada Escritura ou como se fosse os 10 mandamentos, porque o constitucionalismo tem essas armadilhas horrorosas. E detalhe, constitucionalismo qualquer político rasga. Mas vamos lá. Só que, quando ele fala da questão do direito religioso, ele está colocando a seguinte questão de que a validade da vida humana está apegada a um voluntarismo e que não existe nenhum princípio que possa afirmar o direito à vida. Nenhum princípio. Se vocês observarem bem, tanto o senhor Barroso, como muitos ministros do Supremo, como muitos ativistas pró-aborto, eles sempre abusam da retórica da palavra direito. Mas eles nunca fundamentam um princípio genuíno que possa afirmar onde isso é um direito. Pelo menos os religiosos podem afirmar. Existe um Deus, existe uma ordem natural, uma ordem sobrenatural, etc. Eles não. Eles são um puro niilismo. Eu me lembro, inclusive, um amigo meu que perguntou para mim assim a seguinte questão: é possível defender o direito à vida sem a religião? E eu respondi assim: sim e não. Sim, talvez, por uma questão pura de razão natural, que você pode afirmar, apelando ao juízo, pelo menos o resquício de juízo dessas pessoas, que existe uma vida humana e que aquela vida humana tem que ser respeitada onde ela existe. Mas o grande problema de qualquer argumento que negue o sobrenatural, ou que negue a ordem natural, ou a lei natural, é que mesmo assim a questão se torna incompleta, porque não há nenhum princípio superior que fundamente o direito à vida. Ou você apela realmente que existe uma realidade sobrenatural e uma lei natural que nós devamos obedecer como um dever que está acima dos estados, acima das legislações, acima, sei lá, das opiniões dos ursos sábios do STF, ou então simplesmente o direito à vida será tão somente uma convenção social e como tal ela pode ser relativizada conforme as circunstâncias políticas, conforme as circunstâncias econômicas, conforme as circunstâncias ideológicas, etc. Como de fato é o que aconteceu na Alemanha nacional-socialista, na Rússia soviética, nos sistemas totalitários, mesmo nas democracias liberais. A eugenia foi aprovada nas democracias liberais, na democracia norte-americana. E detalhe, Supremo norte-americano apoiou a eugenia racial. Teve aquele caso daquela senhorita, acho que foi em 1928, que essa mulher foi considerada incapaz mentalmente, e ela não era incapaz, diga-se de passagem, e mesmo que fosse também, e o Estado queria esterilizá-la de forma obrigatória.
E houve um apelo ao Supremo norte-americano, ao Tribunal norte-americano, que seria o similar ao STF daqui. E a Suprema Corte norte-americana apoiou a esterilização compulsória de certas pessoas. Baseado no quê? Baseado num critério casuístico, num critério que não existe mais princípio superior que possa afirmar o direito e a dignidade da pessoa humana. Mas não somente o fato de que essa dignidade também é casuística. Ela é circunstancial. Ela só é válida dentro de certos contextos. Então vejam que, quando se discute a legalização da prática de, entre aspas, interrupção da gravidez, a gente sabe que não é interrupção coisa nenhuma, na prática, nós estamos relativizando um princípio que está consagrado nas nossas sociedades por conta de uma tradição religiosa. É por isso que militante pró-aborto adora desqualificar a religião, porque ele sabe que a origem e o princípio, o fundamento do direito à vida é religioso por essência. Porque veja, dentro da cosmovisão materialista, você é apenas um quê? Um conjunto casuístico de fenômenos químicos, físicos e biológicos. Você é simplesmente um acidente da natureza. E se existe uma convenção chamada direito à vida, é por um mero hábito. É por uma mera o quê? Uma mera casuística de que todo mundo quer viver, e só isso. Mas não existe uma justificativa para que você viva. E essa justificativa está sendo negada para os nascituros, justamente porque os nascituros não se adequariam a uma certa convencionalidade ou uma certa conveniência do plano da existência dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro da legislação e dentro até mesmo do chamado direito da mulher, que não é um direito, evidentemente. Vamos lá. E pode pregar para que não se faça. Agora, criminalizar a posição do outro é uma forma autoritária e intolerante de viver a vida. Nós precisamos derrotar isso. Ah, que coisa bonitinha. Quer dizer, se eu afirmar que, por exemplo, a prática abortiva é um assassinato de um inocente, então autoritário não é quem pratica o assassinato. Autoritário é quem repreende o assassinato. É uma coisa assim, olha, eu fico impressionado. Olha, um juiz do Supremo falou uma coisa dessa. Eu, perto de um juiz supremo, eu sou apenas um cidadão comum. Eu sou apenas um mortal, porque esse pessoal se acha muito iluminado. Mas vejam que nós temos aqui 1 minuto e 44 de 1 minuto e 52 de vídeo. E eu fico muito impressionado com a incapacidade de concatenação lógica de ideias de um ministro supremo. Nós esperamos de um ministro supremo um certo preparo intelectual, ou pelo menos uma certa argumentação convincente. E quando eu falo assim de uma argumentação convincente, uma argumentação lógica, bem elaborada, etc. Não, o que eu vejo aqui são um conjunto de argumentos casuísticos e de chavões, diga-se de passagem, que não se batem mesmo na estrutura do discurso do próprio juiz. Olha que, sinceramente, eu, com a minha pouca experiência de advogado, eu tive muita irritação com juízes. Porque parece que os juízes brasileiros, eles vivem num mundo muito próprio. Parece que eles não têm contato com o mundo real. Eles vivem num mundo muito abstrato. Quando se entra o caso concreto, nós percebemos que as sentenças são casuísticas. São simplesmente opiniões. Não são sentido da justiça propriamente dita. Porque para se pressupor justiça da justiça, isso tem que ser basicamente defendido dentro da própria esfera do direito. Mas o direito da atualidade não defende a justiça, defende tão somente o positivismo jurídico. Há uma confusão entre lei e justiça, entre vontade do Estado e justiça. Isso aí é o prenúncio do totalitarismo. Muitas pessoas se escandalizam quando eu digo que a democracia liberal é pai do totalitarismo, é pai da Alemanha nazista, é pai da União Soviética, é pai do fascismo. Eu preciso explicar em detalhes por que o liberalismo é a causa de tudo isso? Vamos lá. Bom, acabou. Então vejam, eu fico muito impressionado com as argumentações do Barroso, porque teve uma vez que teve um vídeo em que ele falou sobre a questão da mulher, os direitos da mulher e da criança, né, do nascituro, que se o nascituro afeta a liberdade da mulher, aí ele citou Kant, eu não sei onde Kant entra nisso, mas tudo bem. Claro que acho que o cara quer dizer que ele é culto, que ele é um letrado e não sei o que, blá blá blá. Aí ele chegou dizendo o seguinte, que se a vida do nascituro afeta a liberdade da mãe,
então logo esse nascituro está fora. Aí eu fiquei pensando, não, pera lá. Primeiro, como já reiterei aqui, a mulher tem obrigações para com a criança. Desde a época da gestação até, enfim, quando ela é o exercício do pátrio poder, por assim dizer, junto com o pai, ambos são responsáveis. Ambos são responsáveis pela manutenção e pela incolumidade da criança. Eles são responsáveis. São obrigados a isso, legalmente inclusive. E moralmente, e assim sucessivamente. Mas da feita que ele coloca a liberdade como um argumento para sacrificar a vida de uma criança, isso poderia ser aplicado a qualquer fase da vida da criança. E não somente na fase do ventre. Uma mãe poderia abandonar sua criança no lixo. Poderia abandonar seu filho de 5 anos numa praça. Ah, se fere a minha liberdade, então logo eu posso dispensar o meu poder de mãe, ou o meu dever de mãe, ou dever de pai, pode ser também um pai, e simplesmente se desvencilhar da criança e deixar a criança realmente a Deus dará. E aqui nós temos 2 aspectos problemáticos. O conceito da liberdade usado pelo senhor ministro Barroso e qual seria a consequência aplicável a esse conceito de liberdade que ele se utiliza. Primeiro porque ele coloca a liberdade não como um exercício racional baseado na justa e reta razão e que obriga a pessoa a um agir moral visando um bem. Essa é a verdadeira liberdade, e aqui eu estou colocando uma doutrina que é compatível com a doutrina católica. Ou seja, a liberdade é o homem agir conforme a sua vontade, mas acima de tudo também conforme a sua consciência, dentro da justa e reta razão, visando um fim, um bem. Um bem. Dentro dos fundamentos da justiça e etc. Mas a liberdade preconizada pelo senhor Barroso é um puro voluntarismo. E só o voluntarismo. Então, quer dizer, a vida concreta de um ser humano está reduzida ao arbítrio de um voluntarismo que ele chama de liberdade da mulher. Esse voluntarismo, sei lá, a mulher tinha um emprego, vai ter um emprego de 20, 30 mil reais, aí de repente teve uma relação com seu namorado, acabou engravidando. Aí ela tira como se fosse um empecilho da vida dela. E não como um ser humano que ela tem obrigações justamente pelo fato de ter gerado também. Pelo fato de ser mãe. E olha que eu já vi tanta coisa absurda nos Estados Unidos, por exemplo, mulher abortar gêmeos. 2 crianças. E a mulher mostrar uma indiferença moral total com relação a isso. Ah não, está atrapalhando minha vida. É a cultura do descaso do ser humano. E veja que essa ideologia que começa com o nascituro termina também, sabe o que? Com os velhos, com os doentes mentais, com os incapazes. É por isso que existe hoje em dia na Europa um programa de eutanásia. Olha só. É interessante que nos anos 20, nos anos 30, quando se falava de eutanásia nos Estados Unidos, na Europa, a população reagia. Nos Estados Unidos se tentou implantar isso. Na Inglaterra, em 1931, se não me falha a memória, principalmente os partidos conservadores britânicos queriam aplicar a política de esterilização e de eutanásia. Inclusive, um queridinho dos conservadores brasileiros, o Sr. Winston Churchill, defendia a eutanásia. Defendia a eutanásia, a esterilização, principalmente das pessoas pobres. E adivinha quem foi que barrou essa lei? Foi uma aliança entre os católicos ingleses, e inclusive o Papa Pio XI participou da campanha contra a eutanásia na Inglaterra. E olha que nós estamos falando de um país protestante, majoritariamente protestante. O arcebispo da Cantuária apoiou essa agenda. A igreja anglicana apoiou essa merda, tá? Apoiou. E quem foi que combateu? Foram os Labours, o Partido Trabalhista Britânico. Aí nós temos que elogiar realmente os trabalhistas britânicos nesse ponto específico. E detalhe, os partidos de esquerda dos anos 30, em muitos aspectos,
né? Não todos os partidos de esquerda, pelo menos a União Soviética legalizou essa praga nojenta do aborto, mas pelo menos alguns partidos socialistas, eles eram contra o aborto justamente porque isso era uma política eugênica contra a população pobre. Eles entendiam isso, olha, querem reduzir a prole da população pobre. E os católicos se aliaram aos Labours para combater a eugenia. E hoje na Europa, o que está acontecendo? Se está discutindo, por exemplo, uma pessoa com depressão, pode praticar eutanásia. É o que aconteceu na Holanda. E a coisa está se tornando cada vez pior, porque hoje em dia nem mais a pessoa decide, é o médico que está decidindo. Existem alguns casos na Holanda, por exemplo, que se tornou pródiga nessa prática, que, por exemplo, uma pessoa estava, sei lá, com câncer inicial, mas aí o médico achou que aquilo era um câncer terminal e eutanasiou a pessoa. A coisa está assim. A violação do direito da vida humana tá assim, coisa absurda. Na Inglaterra nós temos inúmeros casos de eutanásia. Crianças que estavam com problemas, inclusive havia oferecer ajuda, olha, vamos oferecer ajuda, vamos tentar até o último momento salvar a vida daquela criança. Mas não, o Estado britânico não deixou. Vocês acham que isso não está tendo uma coisa errada, não? Está se desacralizando a vida. E isso é uma consequência lógica da ideologia liberal. É uma consequência lógica da secularização. É uma consequência lógica do laicismo. É uma consequência lógica dos fundamentos e princípios da democracia moderna, que é baseado no voluntarismo político, nos grupos de pressão, nas agendas ideológicas e políticas que se impõem sobre, inclusive, uma massa completamente dispersa, uma massa muitas vezes conservadora, uma massa que guarda ainda velhos valores, mas que está completamente refém dessas oligarquias políticas. E essas oligarquias políticas se utilizam dos mecanismos que eles chamam democráticos para subverter a ordem social. É o que está acontecendo. E o senhor Barroso, evidentemente, não foge à regra. É lamentável, evidentemente. E eu acho, infelizmente, que existe uma grande chance dessa decisão passar. Uma decisão completamente legislativa, evidentemente. Evidentemente que o Congresso Nacional está sendo ignorado. Mas resta saber se o Congresso Nacional vai se manifestar ou não. Então, meus amigos, é isso e até a próxima. E que Deus tenha misericórdia do Brasil.